Flamengo contrata analista de desempenho. Torcedor processa Flamengo e Fluminense. Campeão mundial pelo Flamengo é agredido e passará por cirurgia. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde, noite de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a nos assistir, meus queridos e minhas queridas? Não deixe de dar o like de vocês é muito importante. Mandem mensagem, interaja conosco, é muito bom interagir com vocês, responder aí o que vocês falam nas postagens, é muito legal. Você não é inscrito, se inscreva, vocês que não nos seguem, passem a nos seguir, compartilhe os nossos conteúdos, tudo isso para vocês é de graça e ajuda no crescimento do nosso canal e a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mais Querido. Então, vamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Agostinho Rossi é muito criticado, catador de borboleta, bateu o recorde aí e ultrapassou Diego Alves como goleiro menos vazado do século no Flamengo. É isso aí, goleiro do Flamengo, né? Rossi supera Diego Alves e se torna o goleiro do Flamengo com mais minutos sem sofrer gols no século. O goleiro Agostinho Rossi aí, de acordo com informações do GE, Rossi superou Diego Alves e se tornou o goleiro do Flamengo com mais minutos sem ser vazado neste século, contando somente jogos em competições oficiais. O guarda-redes aí do Fla ainda não sofreu gol nesta edição do Cariocão e já são 695 minutos sem tomar gols. É isso aí, tá ileso. Entre maio e junho de 2018, Diego Alves aí ficou 618 minutos sem sofrer gol na meta do Flamengo. Rossi superou essa marca ainda no primeiro tempo do Fla-Flu. É importante aí mencionar que os amistosos da pré-temporada nos Estados Unidos não estão na conta e os acréscimos dos jogos disputados até aqui também não entram na soma total. O último gol que Agostinho Rossi sofreu foi no Campeonato Brasileiro de 2023, quando perdeu para o São Paulo por 1-0, o último jogo da rodada, né? Entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979, Cantarelli manteve a rede do Flamengo intacta por incríveis 104 minutos, foram 10 jogos, ou seja, para Agostinho Rossi superar a meta aí de Cantarelli, ele precisa ficar mais 3 jogos sem tomar gols e mais 40 minutos de uma próxima partida. Vai conseguir bater fácil, né? O time que o Tite arma ali dificilmente é vazado, né? Tirando aquele 7-1, mas aquilo é passado. Vamos lá. Antes de falar aqui sobre Neto que se rendeu ao Flamengo de Tite e crava aí que o Flamengo ganha aí 2 ou 3 títulos na temporada, vamos falar logo sobre Léo Ortiz. Essa novela chata, porque lá na minha página, lá na plataforma Azulzinha, que eu já não aguento mais essa novela. Flamengo agendou mais uma reunião para tentar contratar Léo Ortiz. Segundo Raíssa Simplício, o Flamengo subiu de 6 milhões de euros para 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por meta. Red Bull Bragantino, que é 8 milhões e meio. Paulo Pitombeira, o representante do atleta, por causa do desejo do jogador Léo Ortiz vir para o Flamengo, ele quer muito que essa reunião aconteça e que as partes cheguem a um denominador comum. Como o próprio Marcos Braz falou na zona mista ontem, não é apenas o prazo do fechamento da janela de transferência, que é em 7 de março, mas também precisa de um tempo hábil para poder inscrever o atleta nas competições. Então, já estamos aí no dia 26, temos aí 11 dias mais ou menos para poder resolver essa situação entre Flamengo, Léo Ortiz e Red Bull Bragantino. Outra situação aqui que me chamou muita atenção é que o ex-zagueiro do Flamengo aí, que eu gosto muito, o Rodrigo Caio, está pensando em se aposentar. O atleta que tentou renovar com o Flamengo no final do ano passado, o Flamengo não renovou seu contrato, ele hoje se encontra sem clube, mas esse desejo dele se aposentar não é por falta de opções, né? Ele recebeu proposta do Cruzeiro, recebeu proposta de time da Turquia,
mas o atleta, o ex-jogador do Flamengo, ainda atleta, alega que por causa do condicionamento físico, por causa da parte mental também, ele está repensando muito em ter que passar por certas situações que ele já passou no ano passado e no ano retrasado também, cirurgias, dores, infecção hospitalar, e o atleta deseja ter mais tempo com a sua família, tá? Rodrigo Caio, que você escolha o melhor para você e para sua família, te gosto muito. Gosto muito. Se alguém tiver contato do Rodrigo Caio, eu tenho uma vontade imensa de dar um abraço no Rodrigo Caio. É um cara que eu admiro pra caramba, humilde, trabalhador, honesto, excelente atleta. Infelizmente sofreu aí com problemas físicos e contusões, né? Então agora vamos aqui para Neto. Neto se rende ao Flamengo. De Tite crava que o Flamengo ganha aí 2 ou 3 títulos na temporada. O apresentador craque Neto se rendeu ao time de Tite e previu que o Clube da Gávea vai desencantar e ganhar de 2 a 3 títulos na temporada. Abre aspas para o que disse Neto aqui. Quem acha que não vai encantar? Sai De La Cruz, entra Bruno Henrique. Sai Pedro, entra o Gabigol. Pô, desculpa, o time do Flamengo não só vai encantar, como ganhar de 2 a 3 títulos junto com o Palmeiras. Entrou o Gabigol, Matias Vinha, Bruno Henrique, esses 3 jogadores jogam em qualquer time do futebol brasileiro, disse o craque Neto. Então, isso daí eu concordo com você, Neto. Só não concordo que você seja craque. Você batia muita falta, né? Isso aí é inegável. Aquela cusparada que você deu lá na face do árbitro lá, que já veio a óbito o árbitro, você pediu desculpa aí no seu programa. Brincadeira, eu gosto muito de você, Neto. Assiste o seu programa, curto demais, né? Então vamos seguir aqui. Flamengo e Fluminense vão ser processados por torcedor após partida no Maracanã ontem da 10ª rodada do Campeonato Carioca. É isso aí, ó. Um pai alega que a equipe de segurança do estádio revistou seus 2 filhos, ambos menores de idade, de forma constrangedora. A informação foi divulgada pelo blog do Anselmo Góes, no jornal O Globo. Segundo o relato do pai, que teve a identidade mantida em sigilo, os seguranças do Maracanã não tiveram cuidado ao realizar a revista em seus 2 filhos, um menino e uma menina. Gente, eu já fui supervisor de segurança. Não se revista a criança. Dependendo da idade, não se revista a criança. E muito menos um segurança masculino não revista uma mulher e muito menos uma criança, uma menina do sexo feminino. Não tem lógica. Olha só. Assim, a equipe responsável por averiguar a entrada de torcedores no Maracanã constrangeram as crianças durante a revista. O responsável pelos menores afirmou que seus filhos tiveram as genitálias apalpadas. Além disso, a menina teria sido abordada por segurança homem de maneira arbitrária e ilegal. Todo setor que tem eventos tem que ter lá o vigilante masculino e a vigilante feminina para fazer revista nas mulheres. A criança, dependendo da idade, de 12 anos para cima, tem que ser revistada. Abaixo disso, não pode ser revistada. Vamos lá, de acordo com o blog do Anselmo Góes, o pai abriu um processo contra a Sunset, empresa que trabalha com a segurança do Maracanã. Flamengo e Fluminense, que juntos gerem o estádio e, por coincidência do Elaro, na tarde de ontem, também foram processados. A defesa do responsável solicita aí R$50 mil de indenização. Quem tem que pagar a conta é a Sunset, mas como o contrato é do consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense também entram no bolo, né? Então, vamos mudar aqui de assunto. Vamos falar aqui sobre Everton Cebolinha. Cebolinha que desde a chegada de Tite está se destacando no Flamengo e liderando diversas estatísticas. Rapaz, a estatística aqui foi feita pelo Safety Score. Ele é o número 1 em grandes chances criadas, 7. O primeiro em dribles certos, 52. O segundo em duelos ganhos, são 109 duelos ganhos. Segundo em passes decisivos, são 35 passes decisivos. O segundo em finalizações no gol, são 18 finalizações de Everton Cebolinha. E o terceiro em participação com gols, ou seja, isso aqui é as assistências que ele dá e os gols que ele marcou.
Fonte Cepheid Score. Agora vamos falar aqui sobre Gabigol. Gabigol que tem amargado aí o banco de reserva. Pedro que com 9 jogos marcou 9 gols, contando aí com os amistosos lá nos Estados Unidos. Lembrando, eu botei um vídeo aí sobre os bastidores do Flamengo lá nos Estados Unidos, na minha página azulzinha lá. E o Vampeta aí projetou o tipo de negociação que o Flamengo deve fazer para renovar o contrato de Gabigol. Olha só, o que pode ser proposto pelo Mengão em breve ao staff do Camisa 10. Para o ex-jogador e comentarista, o Flamengo deve voltar a conversar com Gabigol, mas oferecendo uma renovação com números diferentes da colocada em mesa anteriormente em seu vínculo, acaba agora em dezembro. O Flamengo tinha feito uma proposta do Gabigol, eles tinham sentado, já estava tudo apalavrado, o Gabigol iria renovar por 5 anos, ia ter um aumento substancial aí de salário, se o salário deveria chegar a 2 milhões ou 2 milhões e meio, nós não sabemos direito, mas devido à sua má fase e muita pressão sofrida pela diretoria, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, sofreram muita pressão, principalmente do Departamento de Finanças, essas negociações congelaram. E o Flamengo tem até o meio do ano para poder acertar isso com o Gabigol, que no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Vou tentar dizer o seguinte, abre aspas, o Flamengo tem tempo ainda. Não estou dizendo que o Flamengo não renova. O Flamengo deve chamar o Gabigol para renovar, mas não por aquilo que ele pediu. Quem está numa situação muito tranquila é o Bruno Henrique, que renovou por 3 anos. Vocês acham que alguém vai pagar o que ele, Gabigol, pede? Só o Flamengo paga isso. Fecha aspas, disse Vampeta aqui, ó. Então, rapaz, eu acho que o Flamengo renova com o Gabigol. Estamos em ano de eleição. Seria uma mancha muito grande para essa diretoria perder Gabigol para um time, principalmente aqui do cenário nacional, né? Porque ele não tem recebido muitas propostas do exterior, já passou por lá, não deu certo, né? Gabigol não deu certo, mas deu certo no Flamengo, isso é que importa. E a torcida gosta muito dele, a torcida é dividida. Tem uma torcida que ama Gabigol, tem uma torcida que odeia Gabigol e tem uma torcida que odeia e ama Gabigol e não vive sem ele. Né? Eu sou um desses. Eu quero que o Gabigol permaneça no Flamengo, eu quero que o Gabigol volte a jogar como ele jogava antes, que ele volte a marcar gols e que volte a nos dar alegria. Torço muito por ele. Né? Então vamos mudar aqui de assunto chato, né? Campeão mundial pelo Flamengo é agredido e passará por cirurgia. Ex-jogador e campeão mundial pelo Flamengo, em 1981, Marinho sofreu agressão após entrar por engano na casa de um vizinho. No momento, o ex-zagueiro rubro-negro se encontra internado e precisará passar por cirurgia para corrigir fissuras no maxilar. Lamentável, Marinho está bem idoso. O ex-jogador histórico do Flamengo sofreu as agressões em Londrina, onde mora atualmente. De acordo com seu filho, né? O ex-zagueiro Marinho sofreu 2 AVCs em pouco mais de um ano, o que resultou em sequelas e problemas neurológicos. Né? Ele pode ter aí, devido a esse problema que ele teve do AVC, nesses 2 AVC, está com problema de memória, confundiu a casa. Né? Eu acho que, sei lá, pela idade dele, você olha para ele, você vê que o cara não oferece perigo nenhum. Né? O filho dele diz o seguinte aqui. Há 1 ano e 2 meses, ele teve 2 AVCs e teve 2 cirurgias em um prazo de 2 meses. São lesões sérias que ele acabou tendo. Criaram sequelas e ele ainda convive com elas. São variadas esquecimentos, troca de nome, não saber o nome dos filhos, não lembrar das netas. Às vezes ele me chama de cunho ou de irmão dele, mas vem evoluindo bem. Reconhece vários amigos. Nos conhece, tem uma vida social relativamente boa, presente com a gente, bem parecido com o que era antes. Iniciou o filho de Marinho, mas ele completou aqui, ó. Tenho quase certeza que ele acabou se confundindo de casa. Meu pai seria incapaz de entrar em uma residência ou fazer alguma situação. Ele sempre foi do bem. Provavelmente nesse dia se enganou achando que era a casa dele. As pessoas acabaram por agredi-lo e ele lesionou o maxilar e teve fissuras, completou o filho de Marinho. Lembrando, trazendo para vocês aqui, Marinho vai passar por uma cirurgia amanhã, dia 27, que é o dia que ele completa 69 anos de idade.
Ele está no Hospital Universitário de Londrina. Segundo os médicos, o quadro é estável e o ex-atleta está respirando naturalmente. Desejo ao Marinho uma pronta recuperação, né? Que as pessoas que fizeram isso com ele botem a mão na consciência, né? Eu sei que hoje está muito perigoso, você vê uma pessoa estranha entrando na sua casa, a gente não sabe nem que reação nós vamos ter, né? Mas nesse caso aí, é um senhor, 69 anos de idade vai completar. Então, né? É difícil. Melhoras aí, Marinho, melhoras, né? Flamengo contrata analista de desempenho como reforço para a comissão técnica de Tite. Foi um pedido de Tite a contratação desse analista de desempenho. Vou trazer aqui para vocês. O mais novo contratado é Bruno Baquete. O analista de desempenho ex-seleção brasileira chega para compor a comissão técnica de Adenor Baquete. Bruno Baquete já esteve no Maracanã no último domingo, ontem, né, quando acompanhou a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fluminense. No entanto, o analista de desempenho assina com o Flamengo apenas hoje, segunda-feira, dia 26. As informações são do portal UOL e foram confirmadas pela reportagem do Coluna do Fla. Bruno Baquete chega para ocupar o lugar que antes era de Juan. Isso porque, com a saída do ex-jogador, que era gerente técnico, Tite aproveitou o espaço na lacuna para trazer ao Flamengo o analista de desempenho. Vale ressaltar que o profissional trabalhava com o treinador na época da seleção brasileira. Foi um pedido do Tite, essa contratação. Agora a comissão técnica de Tite conta com 5 profissionais, sendo 3 deles auxiliares, Kleber Xavier, Matheus Beck e César Sampaio. Além disso, a preparação física fica por conta de Fábio Marachedian e, por fim, o mais novo contratado, Bruno Baquete, analista de desempenho. Que esses caras venham ajudar bastante o Flamengo nessa temporada de 2024. Eu tô sentindo um 2024 repleto de vitórias, repleto de títulos. Valeu, galera! Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, deixa o like, não é inscrito, se inscreva, não nos segue, siga-nos!